Pode ser um teste ou não? Hum, Meu nome é Pedro Porto Pires, tenho 17 anos. Hum, para os nossos amigos que não têm propriedades visuais, sou uma pessoa branca, tenho cabelos negros e estou nesse momento vestindo um tênis branco, uma calça jeans azulada e uma camisa gola polo preta. Hum, eu não sei, eu acho que uma vez Bruno disse em algum filiap desse ano que nunca gostava quando você era apresentado, que ele preferia se apresentar. Mas eu acho que se apresentar é uma tarefa difícil porque, eu não sei, pô, é meio que resuma-se, né? Mas como se resumir, além de dizer nome, idade, aparatos físicos, raciais, sei lá. Eu não sei muito bem como me dizer além de Pedro Porto Pires, 17 anos. Eu acho que talvez eu deva dizer do que eu gosto, mas não sei o quão válido é isso, e o quanto isso me representa, o quanto um gosto fala por algum. Enfim, não sei. Eu acho que algumas coisas que eu. Enfim. O que você acha que os outros veem em você e que você mesmo não enxerga? Eu tenho um problema muito grande com tudo que eu faço no geral. Eu acho que eu não gosto de nada do que eu faço no geral, assim, eu não gosto de nada do que eu faço e nem gosto de mim em nada das coisas, assim. Não gosto nem do que eu faço, nem de mim nas coisas que eu faço. Então, eu eu acho que as pessoas, enquanto eu acho que as pessoas gostam das coisas que eu faço no geral, sabe? Eu sou elogiado. Aquela coisa, pô, você é inteligente, então, pô, você é muito talentoso, pô, você escreve bem. E eu não enxergo isso em mim mesmo, sabe? Eu não enxergo isso. E eu não digo isso por uma falsa modéstia, eu realmente não enxergo. Inclusive, esses elogios, eles são um pouco conflituosos, porque ao mesmo tempo que eles representam uma coisa boa, porque ser elogiado é bom e ativa um pouco de adrenalina, um pouco de dopamina e talvez até um pouquinho de aldosterona, ahn, também não é bom, porque eu sinto todos eles forçados, então eu me sinto como uma espécie de farsa, como uma espécie de, não sei, eu acho ruim, mas bom, porque me apraz. Só que é um prazer que vem, é um prazer culposo, eu acho isso, é um prazer culposo. Então eu acho que é isso. As pessoas acham coisas de mim, né? E eu não digo uma coisa em específico, mas as pessoas me veem coisas boas em mim que eu não enxergo. Do que você se orgulha em si mesmo? Eu acho que eu e uma substância, eu gosto de mim de certa forma. Ah, eu me orgulho. Eu me orgulho, eu acho, de fazer as coisas, de vamos tentar objetificar mais as coisas, né, e deixá-las menos generalistas, mas eu me orgulho por botar a cara a tapa e fazer o que tem de ser feito, quando eu acho que tem de ser feito, como eu acho que tem de ser feito, né? Eu me orgulho que eu acho que, mesmo em situações adversas, eu consigo consigo realizar um objetivo numa atividade X. E eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso, em certa medida, né? Isso é realmente uma coisa que eu tenho em mim e que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que quando me há uma necessidade de fazer algo, eu cumpro e eu a faço. Talvez não da maneira como eu gostaria, talvez não da melhor maneira do mundo, talvez não da maneira mais elogiosa do mundo, mas eu a faço. E eu acho que isso é uma virtude, talvez, de focalizar e cumprir o que tem de ser feito, quando e como tem de ser feito. O que você acha que o seu eu de 30 anos pensaria de você hoje? Não faço ideia, porque a minha visão hoje sobre o meu passado, ela muda o tempo todo. Eu passei
dos. Eu não sei o que essa sala me faz, mas ela dá vontade de contar coisas. Eu passei dos 12 dos 13, dos 12 até os 16 anos, odiando completamente a minha infância e tudo que ela representava. Até os 17, em parte. Odiando tudo que havia na minha infância. Eu sentia ela como desperdiçada, eu sentia ela como ruim, como falsa, como composta por. E eu tinha que os melhores momentos delas eram apenas algumas imagens, algumas fotos e alguns relapses, e alguns lapsos e alguns relances que surgiam, mas não eram momentos inteiros. E isso me angustiava, porque eu falava, porra, a minha infância foi uma merda, velho. Se as melhores coisas que eu tenho são só fotos. É uma imagem específica, não dura mais do que isso. Mas eu acho que em uma certa medida, recentemente, e bem recentemente mesmo, eu finalmente convergi num ponto de gostar dela. De, caramba, foi legal na forma como ela foi, sabe? Eu acho que eu invejei algumas infâncias e idealizei algumas infâncias. E eu acho que recentemente eu consegui convergir para aceitar isso. E aceitar a minha infância. E gostar da minha infância. Né? Porque a infância é um momento, é um campo muito nublado, né? Ela é um monte de fotos, de fato, e fotos embaçadas, né? Cujos cantos são esmaecidos. Então, assim, você tem uma visão e ainda não é uma visão completa de nenhuma cena. E isso dá angústia. Mas recentemente eu consegui, eu acho. Ou tenho a impressão de ter conseguido me conciliar com isso. Mas por que dizer isso, né? Porque, pô, eu fui de um completo oposto de um ódio para uma aceitação em relação a uma coisa do meu passado. Então, minha visão sobre a minha infância provavelmente mudará ao longo da minha vida, como a visão que o meu eu de 30 anos tem sobre o meu eu de hoje vai ser diferente do meu eu de 22 anos. De daqui a 22 anos, daqui a 21 anos, daqui a 15 anos, daqui a um ano, daqui a um mês, talvez. A opinião minha sobre o que eu digo hoje, sobre o que eu estou falando aqui agora vai mudar, né? Porque ela tem de mudar. A mudança ela tem de vir, já dizia um vídeo aí na internet. Eu acho que é isso. Acho que não há uma conclusão fixa. Ou é, ou foi o seu momento preferido na escola? Eu já gostei de vários. E eu acho que os bons momentos são aqueles em que você se desconecta, de certa forma. Né? Ou melhor, que você está tão conectado naquele momento que você se desconecta de todos os outros fatores que estão ao seu redor ali, né? E eu acho que na escola eu tive alguns, assim. A sensação, não de ganhar a gincana do ano passado, mas a sensação de apresentar o Auto da Compadecida. E todo aquele dia, quando saiu o resultado de quem tinha ficado na frente naquele dia, foi uma parada muito louca. Foi uma coisa muito louca, assim, de tudo que me veio, tudo que me. Eu realmente, assim, naquele dia eu lembro que acabou, eu saí com o Pedro na rua. Inclusive saiu a gente, Catarina e Luísa estavam juntos, então a gente distanciou e fomos na rua, acho que a gente comeu um espetinho, eu comi um espetinho. Aí depois eu voltei pra casa, meu celular tinha descarregado e deixei ele ali. E, e eu lembro que esse dia foi muito bom. Esse dia foi muito bom. Mas eu acho que houveram muitos bons dias, né? Porque a rotina básica é um momento muito bom. Né? O chegar na sala, girando a mochila e jogando, tentando acertar a cadeira e trocando uma ideia antes da aula começar, e aí depois as aulas, depois o intervalo, que normalmente eu passo com Clarissa. Eu passava, né? Já que os intervalos meio que acabam agora. Enfim, ou até os momentos que eu vou pra Guarita, que são raros, mas que são bons também. E é difícil puxar, porque você acaba tendo que voltar pra coisas do passado. Eu gosto também do momento pré-aula à tarde. Um momento que eu gosto muito mesmo, porque tá eu, Oliveira, Aleixo, aqui. Eu acho tranquilizante, acho bem tranquilo. Eu gosto muito da aula à tarde. Pronto, talvez o momento que eu mais gosto na escola seja a aula à tarde. Toda ela. A aula em si, o almoço,
a prévia da aula à tarde, o intervalo da aula à tarde, o final da aula à tarde. Eu gosto muito desse momento, porque eu sinto a escola de uma maneira mais exclusiva e eu sinto a coisa toda mais calma no geral, sem aquela profusão de gente. Eu acho que fica uma coisa fechada. Como eu gostei muito, por exemplo, eu gosto muito das aulas de tarde em que vem pouca gente. Eu sinto que, que a sensação é mais exclusiva e eu acabo gostando mais. O que você tem medo? Muita coisa. Assim, eu não vou pensar em perspectiva de futuro. Eu acho que eu vou pensar em medo atual mesmo. Mas também eu penso na perspectiva de futuro e no medo ao mesmo tempo. Eu tenho um medo muito grande de esquecimento, eu acho. Não só de esquecimento, mas de ser apático, de não despertar nada. Assim, de ser ali, porra, não tô nem aí porque esse cara tá falando. Eu tenho muito medo de que isso aconteça comigo. Eu tenho muito medo mesmo disso. E teve uma vez que eu li um texto, não lembro de quem foi, mas não lembro de quem foi, não lembro se foi um filme. Mas lembro que eu acabei, eu lembro que eu fui inspirado por alguma coisa, e eu transmutei aquilo pro papel digitado, digitando no Docs. E era uma coisa mais ou menos assim, que eu vivo hoje e represento alguma coisa para as pessoas ao meu redor, e isso é bom, o raciocínio era mais ou menos esse no final. Mas eu tenho medo de viver e acabar sendo esquecido. Eu tenho medo de que quando eu morra, eu não desperte nada. Eu tenho medo de que a minha morte, ela não comunique nada. Até no texto que eu escrevi para Flávia sobre uma mudança de significado do suicídio, eu acho que hoje ele é uma mensagem, sobretudo. E, e ele perpassa a mensagem porque ele é intencional. E eu acho que os suicídios que não impactam são muito tristes. Todas as mortes que não impactam são muito tristes, mas o suicídio ele é profundamente comunicativo. Então, o suicídio que ele não impacta, que ele não comunica, que ele não expressa, é, de fato, muito angustiante, é muito inútil, de uma certa forma, inútil. Enfim, Você sabe o que quer da vida ou só o que não quer? nenhum dos dois. Eu só tenho um desejo, que é ter uma casa bonita. Não que eu não gosto da minha casa, hoje eu gosto. Inclusive, eu gosto muito de limpar, eu gosto muito de cuidar da casa. É realmente uma coisa que eu amo fazer. Eu amo cuidar da casa. Arrumar a casa, limpar a casa. Eu sinto prazer enquanto eu limpo a casa e sinto prazer depois que eu limpo a casa. Quando eu vejo aquele resultado final. Quando eu tomo um banho depois de limpar a casa. E aí eu desejo muito uma casa bonita. Uma casa com cores, uma casa com coisas que eu gosto nas paredes, sabe? Uma casa cheia de coisa, mas organizada, porque eu também gosto muito de organização e gosto muito de limpeza. Muito de limpeza. Eu desejo uma casa, sabe? Assim, eu tenho os desejos mais comuns do mundo também. Eu quero tempo, né? Eu não quero substancialmente nada demasiado. Já dizia Belker, né? Eu quero o que a alma deseja. E a alma não deseja nada muito grande, ela deseja coisas simples. Eu desejo um tempo, dinheiro para as necessidades básicas, né? E as necessidades básicas não são comer e ter saúde, mas também ter lazer, né? O Gilberto Gil já diz, né, que a cultura deveria vir na cesta básica. Eu acho que deve vir mesmo. Eu acho que eu desejo esses desejos básicos, né, de poder me divertir, de poder ter as minhas coisas. E o que eu não desejo, o que eu não quero, eu não sei exatamente, porque eu acho que eu penso pouco no futuro. Eu acho que eu penso pouco. Minha psicóloga me disse uma vez que é bom a gente pensar em possibilidades ruins, porque a gente meio que se prepara para caso elas ocorram, e aí a gente fica mais tranquilo em relação ao evento, mas eu evito fazer isso. Eu penso muito pouco no futuro.
eu me prego sempre pensando no presente. E não no presente, mas no presente que acabou de acontecer. Nesse passado de um segundo atrás. Normalmente eu falo já refletindo sobre o que eu estou falando naquele momento. Eu tô falando, eu já estou analisando o que aquilo passa, eu já estou analisando o que eu estou dizendo com aquilo. Não só no campo básico do significado daquelas palavras unidas, mas também no campo de como eu estou dizendo aquilo, né? Para onde eu estou olhando, como a minha mão está se mexendo, como está o meu olhar, o meu tom de voz, como estão as pausas ao longo do texto. Enfim, o que eu não quero eu não sei, porque eu penso muito mais no agora e eu penso mais nisso, de agora, eu acabei de falar, do que no segundo posterior da próxima pergunta. Você gosta da sua vida hoje? Eu não sei. Hum, eu não sei, eu acho que em partes, talvez. Há momentos que eu gosto, mas todo mundo também tem momentos que gosta. Como tem pessoas que a gente não gosta e a gente gosta em alguns momentos. Eu acho que com a vida é assim, tem momentos que você gosta, mesmo que você não goste da coisa como tudo. Eu não sei se eu gosto muito. Eu, eu acho ela ok, eu acho que eu consigo fazer coisas que eu me divirto, mas eu não gosto de analisar essas coisas enquanto eu as faço. E principalmente, apesar de eu gostar da minha vida hoje, em partes, eu não vejo ela se tornando substancialmente melhor ou se tornando qualquer coisa. Eu vejo ela não se encerrando, mas eu vejo esse ciclo de agora se encerrando e eu não vejo como ele segue, eu não consigo imaginar esse como ele segue. E isso não me angustia, e o que me preocupa é isso não me angustia. Eu simplesmente me venho, eu simplesmente reparo, cara, eu não sei, eu não penso em nada. Não sei. Fernando Pessoa disse uma vez que ele já não lia mais, porque tudo que era bom ele já tinha lido. E eu já não penso mais, não porque eu já pensei tudo de bom, mas porque, hum, não sei, eu acho que o pensamento ele não é uma coisa fugaz que a gente tem toda hora. Eu acho que o pensamento ele exige tempo. Pensar exige que você pare, pense. Ou então exige que você esteja consciente que está pensando, ou inconsciente que está pensando. Talvez seja melhor isso. Exige que você esteja inconsciente que está pensando. Mas eu gosto de algumas coisas. Eu gosto da escola, eu gosto das pessoas. Eu sinto raiva, no geral. Eu gosto da sala também, embora eu sinta raiva, no geral, dela em alguns momentos. E odeia em alguns momentos. Mas, no geral, eu gosto. Eu gosto da minha irmã, minha namorada. Eu gosto de ler, embora eu não tenha lido muito. Eu gosto de ouvir música, mas todo mundo gosta disso, né? Eu também. Entende? Eu gosto das coisas que estão na minha vida, mas eu não gosto dela como um todo. Eu gosto dos elementos que compõem ela, mas não gosto da unção desses elementos. Gosto de trazer a melhor definição seja essa. Talvez anteontem eu dissesse que eu odeio. Ontem, talvez eu dissesse que ela é legal. Mas eu acho que eu bamboleio mais, eu trupico mais pro odeio do que para o gosto. E, embora hoje goste mais do que gostava, já gostei em outros momentos. Hoje talvez seja um dos momentos em que eu mais goste da minha vida no geral, embora ainda não seja um gostar maiúsculo, todinho, em negrito, em itálico, como o gênero de uma espécie, bem mais tímido, menor, uma fonte calibre, corpo, tamanho 8. Você acha que te falta? Hum, eu acho que me falta uma. Eu pensei durante uma parte da minha vida que o que me faltava era gostar das coisas simples, né? Era gostar de pôr de sol, de caminhar, de olhar as ruas. E aí eu passei a gostar disso. Eu acho que me forcei a gostar disso. O que me falta é autenticidade. O que me falta é autenticidade. A palavra é essa.
Eu sinto que tudo meu não é meu de fato. Eu me sinto, às vezes eu me sinto fora de mim. Só que eu me sinto fora de mim há tanto tempo que eu já não sei mais o que seria estar dentro de mim, o que seria ser, de fato, como eu me sentiria me sendo, sabe? Eu me sinto tão distante de mim que eu já me transmutei de uma distância para outra distância. É como alguém que sai de casa e nesse caminho da saída de casa passa por várias outras casas, de modo que não se lembre mais de qual foi a primeira casa, nem mesmo a segunda. Eu me sinto às vezes assim, eu sinto que me falta autenticidade. Eu me sinto profundamente falso na maioria das coisas, eu me sinto, acho que a palavra é essa, falso na maioria das coisas. E não falso no sentido de estar sendo falso com os outros, mas estar sendo falso comigo mesmo. O ponto maior é esse. Não que eu seja falso com os outros eu acho que eu sou honesto. Eu sou honesto para o que eu sinto. Mas comigo eu acho que me falta honestidade. O que seria vencer na vida para você? E será que isso muda com o tempo? O que vem após o apóstrofo, ou esse if, eu não lembro o que é. Mas é bem lógico, muda, né? Muda. Não é uma fórmula básica, né? A sociologia já explica isso, a filosofia já explica essa porra. Mas o que seria vencer na vida para mim seria, para mim, não vou tentar dar a definição mais exata possível do que eu enxergo hoje, não a definição geral do realizar sonho. Para mim hoje seria eu me encontrar daqui a X anos, tendo filhos, eu quero ter filhos, eu acho. Eu quero ter filhos, eu quero criar os meus filhos muito bem. Eu quero que meus filhos tenham acesso a, tipo, sei lá, eu quero criar meu filho como uma pessoa inteligente. Eu não tenho vontade de fazer isso, assim, de ensinar, dar aulas para o meu filho. Eu acho que ter sucesso eu teria uma família e a gente teria tranquilidade e eu teria tempo e eu teria dinheiro, né, para poder para poder viajar. O ganhar, o vencer na vida o vencer na vida é me tornar professor universitário de história, pronto. Professor de um instituto federal de história. O vencer na vida é esse. Eu acho que o vencer na vida, meu vencer na vida é esse. Me tornar professor de história em uma universidade ou em um instituto federal. Você acha que isso faria você passar a gostar de sua vida ou encontrar aquela autenticidade que você crê que está aqui? Não sei, não sei. Ahn, eu acho que esse é um dos meus desejos mais genuínos, sabe? Eu acho que é um desejo genuíno, porque já é um desejo de muito tempo, e é um desejo inconsciente, e é um desejo irracional, né? Quando pensa do ponto de vista da praticidade, da realidade, da probabilidade. Eu acho que talvez fizesse, mas eu acho também que é um elemento muito ínfimo para representar tudo. Acho que é um elemento ínfimo para representar tudo. Como você acha que sua vida vai ser a partir de dezembro? Eu acho que eu vou terminando o Enem, saindo nota do SISU, em dezembro. Em dezembro, no mês de dezembro, as aulas acabam no dia 26 de novembro, então vou imaginar que esse final de novembro está no mesmo balaio de dezembro, mas eu vou descansar, talvez no primeiro dia. Eu vou ficar lendo. Eu já não vou ter mais nenhuma a fazer, porque o Enem já vai ter passado, o vestibular da UESB também, né? Eu vou gastar esse meu mês de dezembro, provavelmente saindo com a namorada. Eu vou gastar esse mês de dezembro saindo com meus amigos. Eu vou gastar esse mês de dezembro lendo. Eu vou gastar esse mês de dezembro em assistir O Agente Secreto. Eu vou gastar esse mês de dezembro com N coisas. E aí, em janeiro, vai sair em algum momento o resultado do Enem. E eu vou entrar no site do ProUni. E eu vou aplicar lá no SISU. Não é ordem contábil, não lembro. Eu vou aplicar alguma coisa lá. E aí eu vou ver se eu conseguir passar em direito, em alguma faculdade bacana.
Só que ao mesmo tempo que eu não me animo com essa perspectiva. E também não me animo com a perspectiva de cursar história, não é culpa do direito especificamente. Eu vejo essa perspectiva, eu vejo esse cenário passando assim, e não sei, eu vejo ele, mas eu não imagino muito esse, como eu falei, eu não imagino muito o futuro. Eu não imagino muito as coisas, eu não penso muito. Então, como eu imagino que vai ser a partir de dezembro, eu imaginaria, talvez, ou imagino agora, melhor dizendo, né, que vai haver. Eu imagino que eu vou acabar gostando no final de cursar isso tudo e de fazer alguma coisa. Acho que vai ser esse o final. Eu vou acabar gostando de cursar isso tudo, de fazer essas coisas vou acabar, talvez não gostando, mas me acostumando, né? Tem um texto da Marina Colasanti que o Abu Janra interpreta, onde ele relata as coisas que a gente acaba se acostumando ao longo da vida. Eu acho que a gente acaba se acostumando a tudo. Então, eu acho que a partir de dezembro eu não sei como vai ser, mas eu vou me acostumar com o que tiver de vir. Você gostaria de ser lembrado por quê? E pelo quê? A gente poderia trocar logo a pergunta e botar pelo que você gostaria de ser lembrado, né? Eu gostaria de ser lembrado. E eu gostaria de ser lembrado porque, pois eu defendi isso para Flávia, e eu acho que eu mantenho isso como uma base do que eu acredito até hoje, de que você não tem hoje nenhuma pessoa que esteja. Nenhuma pessoa que viveu está morta, sabe? Eu acho que as pessoas que a gente lembra, elas existem ainda. Shakespeare existe muito mais do que alguém que morreu há 3 meses atrás, né? Shakespeare está muito mais vivo do que alguém que morreu há 3 meses. Não Shakespeare, mas Shakespeare, John Lennon, fatos brasileiros, né? Tem que ser muito vira-lata, Machado de Assis, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, um, Gal Costa, Rita Lee, o Caetano Veloso e Gilberto Gil, daqui a algum tempo eles vão morrer em breve. Aí o Milton Nascimento tá com demência, também vai morrer em breve. O Lobos talvez morra. Enfim, essas pessoas que vão morrer, elas vão ser mais lembradas do que muita gente. E eu gostaria de ser lembrado. E eu gostaria de ser lembrado. Eu acho que. Eu sei pelo que eu gostaria de ser lembrado, mas acho que eu não quero dizer. Eu sei pelo que eu gostaria de ser, mas não quero dizer. Eu, então eu gostaria de ser lembrado uma pessoa boa, como uma pessoa alegre e tal, como uma pessoa. Mas não só nessa linearidade bonita do uma pessoa boa, uma pessoa alegre, uma pessoa gentil, não só como sendo isso, mas como dando-se a falta disso. Foi o momento em que você se deu conta que as colocar. Diferente da pessoa que está me perguntando, eu não me lembro de datas nunca, mas em algum momento desse ano eu. Teve um dia, eu saí no sábado à noite com Clarissa, e em algum momento alguém falou de curso. E aí eu falei, cara, eu não tenho ideia do que fazer, velho, cara, eu não tenho ideia do que fazer. E aí eu reparei isso, cara, eu não tenho ideia do que fazer. E aí que eu tive a noção de fato, falei, cara, eu não tenho ideia do que fazer, e eu tenho 7 meses para decidir, eu tenho agora um mês e ainda, um mês não, 10 dias, né, e ainda não decidi. Mas me veio esse choque. Em um dia, houve um dia onde eu tive esse choque. Houve um dia. Não foi uma coisa gradual, que foi acontecendo aos pouquinhos, que eu já vinha sentindo. Não, foi nesse dia, bateu o estalo e eu tive um domingo horrível. Eu tive um domingo onde eu fui existindo nesse domingo, assim, eu fiquei domingo respirando e tentando
E, sobretudo, tentando nesse domingo fazer coisas que me ocupassem a cabeça, mas eu não conseguia me ocupar a cabeça com nada, eu não conseguia ler, eu não conseguia sentar e ouvir uma música, assistir um filme, porque tudo me levava a essa ideia de que, caramba, eu não tenho o que fazer, caramba, a escola tá acabando, caramba. E aí eu tentei de tudo, pô, eu tentei pensar e eu não consegui pensar, porque quando dava a pensar, o meu pensamento involuntariamente voltava para isso, e essa ideia, ela era cheia de terror e de medo. Então, eu não conseguia nem pensar, porque eu estava talvez com medo de pensar sobre isso. Passou. Não sei como, não sei porquê, não sei de que maneira, mas em algum momento isso passou. E hoje, apesar de não ver necessariamente de maneira positiva o que virá depois, e apesar sim de que, se possível, desejaria estar no segundo ano agora, não com o segundo ano, mas com a minha sala no segundo ano, eu não vejo com tanto terror assim esse final de escola, né? Esses 12, 10 dias de aula aí. 12, 10 dias de aula, eu acho. 13, sei lá. Esses dias que ainda tem de aula aí. Eu não vejo o final deles de maneira tão negativa, sabe? Talvez eu veja, se eu não estiver cursando nada, o primeiro dia de aula de Mari do ano que vem com muito terror. Não sei. Mas eu não vejo com muito. Eu vejo, eu acho, esse momento. É, eu, eu percebi nesse dia que a escola ia acabar. E dali pra frente eu tentei mudar um pouco a minha maneira como agia. Eu tentei. Lembro que nesse período em que eu reparei, vai provavelmente o período que eu mais saí com meus amigos, porque é estranho falar meus amigos sendo que eles estão aqui e aqui. Mas na terceira pessoa, mas quando eu reparei isso, eu tentei aproveitar mais as coisas visceralmente e tal. Aquela coisa meio que o cara que morre e volta à vida, né? Que tem aquela parada cardíaca, um mal súbito e volta e depois, caramba, vou viver a vida. Ou aquele velho, aquela história de filme americano onde o cara sofre um acidente, perde tudo e agora eu vou viver a vida. Foi uma coisa meio assim. Mas eu me tranquilizei com essa ideia. Embora o momento em que eu descobri isso tenha sido absurdamente devastador. O que você vai levar da escola? É muito óbvio, eu acho, dizer aprendizado, mas aprendizado. Assim. É claro, tem os meus amigos, mas tem coisas. É difícil dizer o que eu vou levar da escola, porque toda a minha vida foi escola. Então, não é como se a escola tivesse sido uma experiência de um ano e que eu me lembro de como era antes dessa experiência e sei como é agora sem essa experiência. Eu não sei de nenhum dos dois, eu nunca vivi sem estar na escola. Então, eu levo da escola tudo que eu tenho, né? Claro, há uma formação familiar que é importante e tal, mas quase tudo que eu tenho acho que advém da escola. Os meus gostos advêm da escola, as minhas paixões, as coisas que me motivam aí vêm da escola. Tudo que eu faço vem com algum grau de influência da escola. O, é o meu jeito de falar, o meu jeito de me vestir vem da escola. Hum, a minha rotina, embora eu não vá levar isso, mas eu acho que o meu ser como um todo, no âmbito mental, no âmbito da cabeça, no âmbito do corpo, eu acho que é o que eu levo da escola. E se eu fosse ser objetivo, e se eu fosse dar uma resposta em matemática, menos, ou desse uma resposta mais redação do Enem, menos texto corrido, eu diria que eu levo da escola, eu levo da escola paixões por, não, vamos ser objetivo, eu levo da escola, eu levo da escola o que eu gosto. Eu levo da escola o que eu gosto. Os meus valores que eu tenho até hoje. Eu levo as minhas bases morais, afetivas e aprazivas e sociais. Levo isso. O que é a vida?
já dizia Antônio Abujamra. A primeira vez que eu assisti um vídeo do Abujamra foi quando eu tinha 14 anos, eu acho. Eu acho que eu tinha 14 anos ou 13 anos, não lembro. Eu lembro que eu estava no nono ano. Foi pós-pandemia, mas foi bem cedo, assim. E eu me lembro que eu me deparei com aquilo ali. Foi com o vídeo Usem Filtro Solar. Tenho quase certeza que foi com ele. Um texto americano. Eu lembro que eu vi aquilo ali e eu fiquei, caramba. Eu fiquei encantado com aquilo. Porque eu achava tão mágica aquela coisa de um cara com uma câmera no rosto daquela cara gorda que ele tem, recitando um texto e, e falando coisas. E falando uns textos assim, muito profundos. E aí eu conheci o Abujamra. E aí do Abujamra eu conheci o Fernando Pessoa. E aí, do que eu conheci o Abujamra, eu comecei a me interessar por filosofia. Eu nunca me interessei tanto, verdade. Nunca li nada de filosofia. Eu botei os pés em todos os rios, mas eu nunca nadei em nenhum rio, porque eu não sei nadar. Eu acho que eu acho que é mais ou menos assim a minha relação com o conhecimento no geral. Eu botei o pé ali, pisei, senti um pouco daquela água roçar. Talvez senti até uma mordida de um peixe, uma alga que havia ali embaixo, mas eu nunca me adentrei a pisar no fundo, ou a nadar especialmente. E o Abujamra foi isso, sim. Ele me deu um norte, velho. Ele me deu um gosto, ele me deu muita coisa mesmo. Eu acho que boa parte da minha formação intelectual, moral, afetiva, aprazível, vem também do Abujamra, vem da escola, vem do Abujamra, muita coisa, né? E dos textos que ele lia, e de onde eu fui a partir dos textos dele, né? Do que eu fui ler depois de ouvir Abujamra, do que eu fui fazer depois de ler Abujamra, de como eu fui tentar realmente viver, né? Aquela coisa do todos os dias faz uma coisa assustadora, né? Eu tentei todos os dias fazer uma coisa assustadora durante um bom tempo. Comecei a gostar de música por causa do Abujamra. Eu não ouvia música antes do Abujamra. Eu já comecei a ouvir música. Eu já ouvia música, mas ouvia música de uma maneira muito, muito branca, né? Como diria o Belchior. Eu ouvia uma canção branca correta. E depois do Abujamra eu comecei a ouvir essa mesma canção branca correta, mas com outro olhar. E eu comecei a ouvir mais coisas, eu comecei a ler mais coisas. E eu parei de ler. Eu parei de fazer tudo. E eu voltei. Mas o Abujamra me deu um ímpeto muito forte. E o que é a vida? A vida. A vida. Não quero parafrasear ninguém. Eu quero dizer uma coisa que nunca antes foi dita, né? Eu quero dizer que a vida. É um. Também não quero dizer uma metáfora, eu queria dizer uma coisa mesmo. Eu queria dizer. Não. Eu queria falar, não dizer. Eu queria dizer. Eu queria falar, assim, de uma maneira bem clara, de uma maneira bem mundana. Eu acho que a vida. A vida é um desafio, pronto. Acho que é a melhor palavra para definir. A vida é um desafio. Porque viver é um desafio. Porque se a gente pensa. O Camus, Alberto Camus, disse uma vez que o suicídio, antes de mais nada, é uma covardia. Porque de fato é uma covardia, é uma opção muito mais fácil do que a vida no geral, né? Porque vamos pensar no cálculo de Pasteur, que ele faz para Deus, e dizendo que Pasteur diz que você acreditar em Deus, você tem mais chance de se dar bem do que não acreditando em Deus. E viver é a mesma coisa. Você sofre muito mais estando vivo do que não estando vivo. A proporção de prazeres e de desprazeres é muito maior para os desprazeres, né? Tem um livro do Mark Twain que em algum momento no final ele diz que para cada um momento bom, plenamente bom que a gente tem, a gente tem também uma vida inteira de amargura.
E eu acho que a vida é isso, sabe? É esse desafio de você não viver pelos momentos raros. Porque os momentos são raros, então você não pode viver por eles. Eu vi uma vez um rapaz falando isso, eu não quero parafrasear ninguém, mas eu estou parafraseando muitas pessoas. Eu acho que a vida é isso, é esse desafio de você acordar todo dia e é você tentar encontrar beleza nas coisas pequenas, e é você manter a calma, e é você olhar para uma árvore e você, caramba, que árvore legal. E é você não odiar as pessoas da rua, porque as pessoas da rua falam alto, porque na rua tem muita sujeira, porque as casas da rua são muito feias, e porque as pessoas da rua são muito feias. E porque às vezes a sua casa também é feia, você chega em casa e ela está bagunçada, ela é feia. Eu acho que é você resistir à feiura, à vida. Por isso mesmo é um desafio. A vida é uma resistência, é um desafio. É, é, é você olhar para todas as coisas ruins, toda a feiura de fora da sua casa, de dentro da sua casa, toda a feiura sua, toda a sua feiura dentro de você. E é você tolerar tudo aquilo. E é você não tolerar. Minto, não é você tolerar, é você não tolerar, pelo contrário, é você intolerar aquilo e, por intolerar, enxergar o avesso daquilo ali, né? Enxergar o verso, enxergar o oposto, porque em tudo há um pouquinho de beleza, né? Às vezes os poetas escrevem uma coisa, vendo uma árvore, eles escrevem uma coisa tão legal. Às vezes os melhores textos saem de uma reflexão num ônibus lotado de gente, de gente. Então eu acho que a vida, o que é a vida? A vida é um desafio. Porque viver é um constante desafio e porque os desprazeres são muito maiores que os prazeres e porque o nosso objetivo é todos os dias encontrar beleza nas coisas simples e é difícil encontrar beleza nas coisas simples porque é muito mais instigante viver pelos momentos raros, mas os momentos raros são raros. Então a gente não deve se guiar por eles, embora a gente se guie por eles. Na verdade, a gente devia se guiar por nada, né? A gente devia só viver. Mas a gente acaba se guiando. E sempre escolhe as piores coisas para se guiar. E para finalizar, uma mensagem para o seu eu do futuro que sentir vontade de acessar esse vídeo daqui a algum tempo. Enfim, Aí ele vai reacessar, pô. Eu reacesso tudo. Eu leio mensagem antiga, às vezes. Eu leio mensagem antiga com Clarice, eu leio mensagem antiga com vocês, às vezes eu fico olhando. Eu gosto muito. Pena que eu troquei de número, eu perdi muita coisa. Eu leio texto antigo meu, eu leio. Eu gosto de ler tudo que eu já. Eu gosto de ver tudo que eu já fiz. Eu gosto de ver vídeo. Eu gosto de ver essas coisas. Eu acho que é uma lembrança, né? Eu não vou entrar no mérito disso. Mas eu diria que na cápsula do tempo de Flávio, eu me lembro até hoje do que eu disse. Eu me lembro de. Eu me lembro de me elogiar. Eu me lembro de me elogiar. Ela disse alguma coisa pra mim. Eu no final eu disse: nunca se esqueça. Porque eu escrevia questões de atividade. E no final eu inventava que aquilo era um blog. Aí eu assinava blog Pedro, blog do Pedro. Antes do nome comercial surgir aí. Eu escrevia blog de alguma coisa. E aí, blog Pedro, sei lá. E eu escrevi, nunca se esqueça disso. E eu não me esqueço até hoje. Eu não me esqueço até hoje. E eu diria para essa pessoa que vai assistir o vídeo, eu diria para mim, e para qualquer outra pessoa que vai assistir o vídeo, mas eu diria especialmente para mim, que eu. É incrível que eu já ouvi essas perguntas umas 3 vezes e eu ainda não consigo pensar na resposta de nenhuma, e nem penso agora na resposta de nenhuma, elas são respostas automáticas que vão vindo de uma unção de palavras. Eu diria para mim mesmo que. Eu diria. Eu não vou dar uma ordem, mas eu só diria que. Eu não vou dar uma ordem. Eu diria. Talvez eu desse um olhar assim pra ele. Mas eu diria que. Eu diria saia na rua, não uma rua com muita gente, uma rua com pouca gente, e sempre uma calçada. Eu diria isso. Vá pra uma rua com pouca gente, um pouco de sombra, porque faz muito calor onde a gente mora, ou talvez não moremos mais aqui. Mas vá pra uma rua com pouca gente, ou melhor, com ninguém, e sente. Eu acho que eu diria isso.
sente na rua. Fora de casa, sente na rua. Uma rua com pouca gente.